Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Tem aparecido com alguma frequência na mídia projeto de regulamentação das redes sociais. E bom, o que é para nós ocidentais, e aí entenda Ocidente como Europa, Américas e Oceania, é o que as ditaduras dos governos da África e Ásia e também da Europa Oriental já fazem, chamados de combate a discursos subversivos da ordem. Só que nós damos outros nomes, como discurso de ódio, fake news, certo? Primeiro alvo deles não está sendo as pessoas em si, né, que professam tais discursos, certo? Mas, contudo, são as empresas, digamos assim, certo? Elas já têm toda uma série de controles internos, todos explícitos, certo? Eles já restringem coisas, tem uma, digamos assim, uma autocensura, apesar de em si não produzirem conteúdo, né? Mas parece que não é suficiente. Pessoal, só para voltar um pouquinho, alguns exemplos. Por exemplo, o Twitter tem mecanismos para descobrir insultos, discursos de ódio. O Instagram deleta comentários também, certo? Ele restringe fotos, publicações de imagens assim também, que eles consideram, como se diz, que eles consideram inadequadas para a plataforma. O YouTube derruba as visualizações, ou então simplesmente corta, dá strike no vídeo, dá strike no canal e por aí vai. Mas parece que também, por exemplo, uma ministra alemã, na verdade da União Europeia, que ela era alemã, né? Uma representante do Parlamento Europeu anunciou que fechou um acordo com o Google para que ele privilegiasse no seu mecanismo de procura, de busca, notícias, quando alguém pesquisa sobre aquecimento global, notícias que dissessem o quanto a situação está grave. Não vou entrar no método dessa discussão do meio ambiental. Assim, primeiro, sobre os discursos de ódio e as fake news, e esse controle sobre as redes sociais, é o seguinte. Primeiro, o quanto disso é culpar a janela pela paisagem, certo? O Instagram, o Twitter, o Facebook, o YouTube, por aí vai, eles não produzem quase nada de conteúdo próprio,
certo? Quase nada. É tudo feito de outras pessoas, por terceiros, digamos assim, certo? Então, assim, digamos que basicamente quem está preso não, quem está no YouTube e saiu de lá pode migrar para outra plataforma e seguir tocar o barco com seus discursos de ódio e suas fake news, certo? Outra coisa que fica bem evidente é o seguinte: infelizmente, digo isso com muita tristeza, é que qualquer tentativa de liberalismo, de Estado mínimo, e não vou mentir, até de uma possível anarquia, no sentido de não governo, de autogestão, e em certa medida até a propriedade privada e os direitos inalienáveis do indivíduo foram para o saco. E se não foram, vão ir. Certo? Bom, esse direito, por exemplo, essa vigilância que se tem sobre as redes sociais, no sentido de calar as vozes dissonantes, é isso, é basicamente isso, é acabar com a discussão, de impor o discurso único, certo? E, consequentemente, fazer a caça às bruxas dos discursos dissonantes. E, bom, o que acontece isso, o que hoje é algo, não vou dizer uma exceção, mas que seria uma coisa que vai se pegando caso a caso pelo judiciário, vai se tornar uma política de Estado, ou de Estados, né? Então, assim, mais uma vez o Estado vai dizer o que você vai poder consumir, quem vai poder divulgar, fazer divulgações, seja de opiniões, de documentos não, mas de dados científicos, fazer análise de dados até mesmo provenientes do próprio Estado. Tudo isso vai ser chancelado pelo próprio Estado e pelo governo, que é sua manifestação. Então, assim, parece que basicamente a gente vai ser controlado pelo Estado. Então, assim, conceitos como liberdades individuais, de expressão, esquece, isso daí já foi pro saco. Direito à propriedade, também isso daí tá indo pro saco. Veja um exemplo dos oligarcas russos que tiveram que fazer mil e uma muquetas e por aí vai, ou então se desfazer de seus bens a preços baixos para evitar o confisco dos governos do seu patrimônio fora da Rússia e que fosse enviado para a Ucrânia, e daí para a Ucrânia, para o bolso do Zelensky e dos seus generais, é claro.
Então, assim, e aí se você for ver, por exemplo, entre outras coisas, imagine que a qualquer momento, sob qualquer justificativa, um juiz pode bloquear seus bens. Ou seja, você só é dono do dinheiro que está na tua carteira, certo? E quando eu digo um juiz, é um juiz de qualquer lugar do planeta, certo? O máximo que, por exemplo, um juiz americano vai ter que fazer aqui é só um trâmite burocrático, certo? Se você não tiver criptomoedas numa carteira digital, numa hard wallet física, que é praticamente um pendrive, ou o dinheiro que você tem na carteira, você não é dono de nada. Sua casa pode ser tomada. Aí dizem uso social da propriedade, função social da propriedade. E por aí vai. Tá? E bom, qual é o problema disso? Que o que acontece? Tem-se tantas minorias que não são às vezes minoritárias, que simplesmente se esquecem da menor minoria da sociedade, que é o indivíduo, independente de quem ele for ou de como ele for. Então, assim, estão agindo como sempre, querendo impor o discurso único, o discurso oficial. Não é diferente de nenhum país. Os Estados Unidos, terra da liberdade, também. Quando entrou na Segunda Guerra Mundial, fez discurso antinazista e fez propaganda pró-soviética. Depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e começou a Guerra Fria, aí mudou, disse que os comunistas estão em todos os lugares. Então, assim, a questão é que, infelizmente, as liberdades individuais vão deixar de existir. E, infelizmente, o que a gente chama de liberdades vão ser direitos que não passam de concessões que, sob o pretexto de alguma adversidade, irão acabar sendo tolhidos. Obrigado.